treinar e para como eu ser maior, para eu ir para a Europa e mostrar o meu potencial. Só por causa que aqui não é uma cidade, fala que o circo daqui é ruim, mas se a gente treinar mesmo e ir para lugares, a gente vai mostrar nosso potencial. E eu vim aqui para fazer diabolô, monociclo, bola, rola e palhaço. E espero tudo de bom para todos vocês. Aqui no Capão eu tive o privilégio de ter uma infância muito livre e isso me permitiu explorar várias coisas diferentes. Sempre tive um contato muito grande com a natureza. Aqui, como a diversidade cultural é muito grande, tive a oportunidade de jogar capoeira, de fazer jiu-jitsu, de fazer boxe, de jogar futebol. Muito travesso. E o Lan era aquela criança que dava mais trabalho. Então ele fazia uma bagunça que ia todo mundo atrás dele. Todo mundo queria fazer o que ele fazia porque ele sempre foi muito criativo, né? E muito aventureiro. E adorava subir em árvore, subir lá em cima no lugar mais alto do mastro para arrancar nossos cabelos, né? E aí o pior é que todo mundo queria ir na cola dele. Eu sou o Lan, filho de Meire Paulo do Circo, nascido e criado no Vale do Capão, cresci no meio do mato, tendo a oportunidade, o privilégio de crescer tomando banho de cachoeira, subindo em pé de fruta, fazendo trilha com amigos, e esse lugar moldou quem eu sou e onde eu cheguei. Sempre foi apaixonado por esporte. Antes de enveredar para bike, ele fez jiu-jitsu, futebol. Nossa, tudo que surgia também no esporte, ele enveredava e foi abandonando o circo, né? Claro, porque ele foi se encontrando mais nessa atividade que exigia muito mais dele, né? Do que o circo. A bike sempre fez parte da minha vida na infância. A bike sempre foi meu principal meio de transporte. Eu lembro que minha família juntou, todo mundo fez uma vaquinha, deu um pouquinho e a gente conseguiu comprar minha primeira bike, uma bike vermelha, super pesada, e na época eu não fazia a mínima ideia disso, eu só queria extrair o melhor que aquela bike podia me oferecer e me diverti muito com ela. Foi com ela que eu tive a oportunidade de competir em minhas primeiras competições, foi com ela que, na verdade, eu me apaixonei por esse esporte. Aí ele descobriu a bike, né? E foi um amor à primeira vista. Aí já tinha Nitão, Alexandre, que já faziam bike, ele colou nesses meninos e começou a pedalar muito, ainda sem intenção, né, de ser um atleta. Quando eu comecei no mountain bike, eu tive o incentivo de dois grandes atletas, de dois grandes seres humanos, que eram simplesmente os dois melhores atletas da Bahia na época. Então se tornaram nas minhas duas primeiras grandes referências. E ter eles do meu lado foi algo que me ajudou muito nesse início. Cada um do seu jeito. Alexandre e Nitro são duas pessoas, duas figuras super especiais para a minha vida, porém são totalmente distintos e eu tive a oportunidade de aprender muito com cada um deles. Então eu sempre fui aquele cara que puxei muito a orelha dele, muito mesmo. E ele foi um cara que ele inspirou em mim realmente, porque eu trazia os resultados. Eu ia para a competição para trazer o resultado, eu não ia para brincar. Ele viu já eu e Alexandre pedalando e ele cresceu aqui, né? Então, como eu falei, ele já pequeno ali no circo e tal, já jogando bola, já pedalando talvez com as bicicletas menores aí e tal. E na época eu não tinha noção que Alexandre e Nitton eram os dois melhores da Bahia. Então, na verdade, os dois melhores atletas da Bahia eram do Capão e eu não tinha consciência disso. Eu descobri isso quando eu comecei a me interagir mais com esse mundo do mountain bike. Alexandre foi, na verdade, pioneiro. Ele é uma pessoa que é completamente apaixonada por bike, talvez a pessoa mais apaixonada por bike que eu conheço. Foi como uma abelha venenosa tivesse me picado e largou o veneno do mountain bike dentro de mim. Eu fiquei contaminado por isso. Eu só queria saber, depois daquele dia, eu só queria saber de bike e de competição e de treinar para mim ser o melhor. E ele teve a oportunidade de começar a competir e ele tinha um desejo muito grande de fazer isso com os amigos. Então ele começou a chamar Nitão, o Rasta,
E os dois começaram a competir e representar o Vale do Capão e tiveram sucesso. Começaram a se destacar e aquilo meio que virou uma febre aqui no Capão. Então vários amigos de infância começaram também a competir. O meu sonho, eu realizei meu sonho na minha vida. Porque eu ia para as competições sozinho. E eu sonhava um dia ir para as competições com meus amigos. Levar eles para ir junto, para competir todo mundo junto. Eu não brinco com serviço não, meu irmão. Eu tô ligado, Deus abençoe. Eu tô sempre preocupado com o que eu posso melhorar. Sim, e eu tô aqui. 25 horas, E eu tô aqui. E eu tô aqui para pegar em seu pé. Eu tô aqui para pegar no seu Você vai pé. sempre pegar, independente do nível que eu chegar, você vai sempre pegar. E por isso que eu gosto de você. Eu vou puxar a sua orelha, man. Pode puxar. E vai doer, viu? Você tem essa intimidade. Vai doer. Eu quero... A gente vai chegar lá, irmão. Não tenho dúvida disso, não. Não, você já chegou, mano. Você vai chegar mais longe ainda. Vamos chegar junto. Vamos botar fé. Tô todo arrepiado aqui. Ó. Aqui, ó. Alexandre, ele era um cara extremamente disciplinado. Ele foi pioneiro no mountain bike no Vale do Capão. Ele, na primeira competição dele, ele não conseguiu nem completar exatamente pelo ímpeto que ele tinha. Ele acabou gastando mais energia do que ele tinha. Mas aquilo acendeu uma chama dentro dele. A primeira derrota dele acendeu uma chama dentro dele, assim, de querer se desenvolver, de querer se tornar o melhor atleta da Bahia. E ele conseguiu chegar lá. A partir da primeira experiência dele, onde ele não conseguiu nem subir no pódio, nem completar a prova, ele voltou para casa e do jeito dele, sem ter muito conhecimento, ele começou a se dedicar. E se dedicar de forma absurda. Tanto na alimentação, nos treinamentos, no descanso, ele era extremamente rígido. Eu lembro que ele falava, poxa, meu sonho é que um dia a gente chegue como time e dê medo, falar, caraca, os meninos do Vale do Capão chegaram, acabou os primeiros lugares. E assim que ele enxergava, era isso que ele buscava, na verdade. Então quando eu comecei a levar mais a sério no esporte, ele teve essa percepção que era algo que eu realmente queria. Esse cara começou a pegar no meu pé de forma tão positiva, na verdade, que me ajudou muito a crescer. Então foi com ele também que eu aprendi realmente a importância da disciplina, de você dar uma atenção a mais na alimentação, você priorizar o seu descanso. E ele trazia isso de forma Alexandre de ser, de forma muito espontânea, do jeito dele, e pegando no pé, puxando a orelha mesmo. Não, Ulan, você tem que treinar direito, você tem que se alimentar bem. E ele repetia isso pra mim assim várias e várias vezes. Eu falei, poxa, eu vou colocar em prática o que esse cara tá falando. A nossa troca, na verdade, sempre foi muito intensa e muito profunda. Se você imaginar que são dois seres humanos mais velhos, viajando na época com um monte de menino da categoria júnior, então eles sempre foram grandes referências pra gente. E eu vi a persistência em Ulan, assim, né? De sempre querer estar indo, mais desenrolado com a família, né? Com pai e mãe, assim, libera ele muito novo, assim, né? A mãe dele confiava muito em mim, igual ele fala da trilha, né? Ela, não, tamo comigo, então eu deixo, sabe? Então eu tinha essa confiança e ele relaxado, assim, ele não dava muita liga se o pai ou a mãe ia acompanhar ele, sabe? E aí, com o tempo, na verdade, se tornaram pessoas que eu gostava de estar perto, de estar junto, independente da diferença de idade. Eu lembro de sair para a escola e ir para casa de Nito para conversar sobre a corrida que ele tinha ido e ficar lá por horas conversando com ele. E isso era algo que eu amava fazer, na verdade. Eu amava ir para casa de Nitão, sentar e ouvir as histórias deles de competição. E ali para mim era tipo um filme. Ele começava a contar e eu começava a imaginar as cenas que ele estava contando e eu me sentia dentro do pelotão. Esse aí, eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Sobre a natureza, sobre a força da montanha, sobre resiliência, valores. Esse cara me ensinou muita coisa boa. E isso a gente guarda no coração. Se é bom é para ser guardado.
E eu guardei muita coisa que esse cara me ensinou. Eu falo que Nitão é meu ídolo, meu maior ídolo do esporte. É o Rasta, porque ele foi minha primeira grande referência como ser humano. Ele sempre esteve do meu lado, lembro que ele me deu meu primeiro capacete, e aí a gente começava a treinar junto, porém um esporte extremamente caro. Eu tinha alguma peça da minha bicicleta que quebrava, como ele tinha 2 bikes, ele tirava da bike reserva dele e colocava na minha bike para que eu pudesse continuar treinando e competindo. Mas muito mais do que isso, Nito Rasta me ensinou valores como ser humano. Me ensinou a ética que deve existir no esporte, o respeito pelo seu adversário. Por mais que a gente esteja vivendo um esporte extremamente competitivo, extremamente individual, você ter essa percepção de que do outro lado, por mais que seja seu adversário, você está lidando com outro ser humano e que você deve ter respeito por essa pessoa, foi algo que eu aprendi muito novo e eu aprendi isso com o Nito. Então Nito foi um cara muito influente para mim no meu começo da minha carreira, mas foi sem dúvidas um cara que me ensinou valores que estão eternizados dentro do meu coração. A gente tem uma diferença de idade, então ele bem pequeno, né? E eu vi a persistência dele, então eu sempre falava, não leva isso e tal. Um dia a gente foi pedalar, um pedal grande, ele chegou com um pote de vidro de Nutella desse tamanho, com desse tanto de suplemento no pote. Eu, porra, como é que você vai pedalar não sei quantas horas com um pote desse tamanho, cara? É perigoso, se você cair, você tá maluco, não leva isso não. E ele ia, né? Sabe, a gente ficava com falta de água em alguns pedal e sol quente, né? E ele persistente, assim, sabe? Bem firme, assim, né? Bem casca dura. Eu acho que ficou 1 ano, 2 anos, assim, os meninos persistiu mais. Aí depois de uns 2 anos, uns foi meio que desistindo e o Lan não. E aí o Lan já corria atrás de alguns apoios e viajava comigo. A gente tem a dificuldade que a gente mora no vale, né? É super difícil logisticamente falando para você sair e para você voltar. Não vem ônibus até o Vale do Capão. E em muitos casos não vinham ônibus até Palmeiras. E como a gente não tinha muita condição financeira, a gente precisava voltar no domingo pós-competição. Em várias dessas ocasiões, a gente pegava o ônibus que tinha. Como não tinha opção até Palmeiras, a gente descia às vezes meia-noite, às vezes 1, 2 da manhã, no entroncamento de Palmeiras, que fica a 28 quilômetros da minha casa. E a gente voltava, pós-competição, pedalando, muito das vezes com lua cheia. E nisso a gente já tendo os resultados na Bahia. E quando a gente descia lá na BR, isso ele marcou muito, eu falei pra ele, um dia a gente subindo, lua cheia, a gente voltando pedalando. E aí eu falei, porra, a gente tem que ser diferenciado, né? Porque imagina, todo mundo que competiu lá agora, onde a gente estava, tá todo mundo em casa já. Todo mundo dormindo, a gente já competiu, já viajou pra caralho, agora ainda tem que pedalar pra chegar em casa, né? Então ele lembra muito disso, né? Pós-competição, 2 horas da manhã, a gente pedalando praticamente sem lanterna, porque a lua cheia iluminava toda a rua. Eu falava, caraca, velho, que privilégio que eu tenho. Tô aqui pedalando 2 da manhã, após a competição, ao lado do meu ídolo, voltando pra casa. E aquilo, na verdade, eram coisas que eu considerava um grande diferencial. Eu tenho certeza que nenhum atleta júnior estava passando por essa situação. Então aquilo, na verdade, me fortalecia. E eu não via como algo negativo. À medida que ele foi gostando, que ele foi se encontrando, que ele foi ficando feliz com a bike, ele viu que era uma opção interessante para a sua vida. E por mais essas coincidências da vida, chega o Rolf, um americano, treinador, que também identificou em Ulan uma capacidade, né? E falou, venha garoto, eu vou te ajudar. Pronto, aí ele colou também Ralph. E foi a pessoa assim que o ajudou mesmo a começar a levar mais a sério, a querer se profissionalizar e ver a possibilidade de ser de fato um atleta, né?
Sim, esse moleque aqui, cheguei aqui com 14 anos, pequeno menino, eu pode treino também aqui? No rolo, foi mesmo. Fala sim, sim. E Verdade. foi muito impressionante esse primeiro dia. Eu vi a potência dele, de watts ele fez, um moleque pequeno. Eu falo na mesma hora. Mesmo dia, primeiro dia, você vai ser campeão. Fala com ele, ele tem potência mundial. E eu mudou no Brasil mais ou menos 13 anos atrás. E fiquei aqui em Paraíso e ajudando esses meninos tudo, treinando esses meninos. E o Lan parece, mesmo outros meninos parece para treino. Claro, eu treinei ele, deixei ele treinar. E eu fiz uma teste com ele, intervalos de 10 minutos. E eu vi a potência dele, com um pequeno moleque dele, com tão alta potência, eu sabe na hora. E ele tem muita potência, entende? Falei com ele, vamos seguir uma treino certo e vamos ver como está. Eu lembro que eu consegui completar o treino na potência que ele pediu. E logo após o treino ele olhou para mim e falou: "Você tem potencial para ser um campeão." E numa empolgação e de forma tão genuína. De tudo alunos eu treinei e esses anos tudo, sou um Lan, fiquei nunca perdi um treino, gripado ele foi treino e esse menino sempre crescendo. E ali começou uma relação muito especial para mim. Uma relação de aluno e treinador que com o tempo, na verdade, se tornou uma relação muito mais íntima, muito mais próxima de pai para filho. Sim, eu não tenho filhos. São esses meninos tudo meus filhos, entende? Um pouco emocionante. Eu tenho o mesmo sentimento com ele, sim. Se você imaginar, eu aqui no Capão, não tinha conhecimento, e aí do nada vem um cara e me mostra a importância de treinar com frequência cardíaca, com potencímetro. Então, desde o começo, quando eu realmente decidi me dedicar ao mountain bike, eu já tive uma pessoa do meu lado me auxiliando, me passando conhecimento. Então, a gente começou a ter acesso a muito material que era importante para o desenvolvimento. E isso eu, no meu primeiro ano de categoria júnior. Eu lembro que uma das viagens que fizemos, né, na França, que a família de Paolo, francesa, sempre nos ajudou, né, com as passagens, porque ia a família toda, a gente foi com muita frequência. E na primeira viagem, depois da decisão de ser um atleta de bike, ele reuniu a família no jantar e falou da necessidade de ter uma bike melhor, né? Porque a bike que ele tinha já não correspondia às necessidades. E nós, família, né? Eu, Paolo, os pais de Paolo, tio, tia, decidimos comprar uma bike boa para ele, né? E aí ele recebeu a bike e na mesa ele profetizou que estaria na Olimpíada um dia. Eu, sinceramente, falei, nossa, esse garoto tá sonhando alto demais. Cá com meus botões, né? Que eu não falei nada para ele. Mas, na real, não botei muita fé, né? Porque, nossa, e a Olimpíada era uma coisa tão distante, né? Para um garoto que estava começando numa atividade esportiva. E cara, né? Uma atividade cara. Então você precisa ter uma mínima condição, ou pessoas que te ajudam a ter a condição de viajar, de se locomover. Os equipamentos são caros, então isso é sem dúvida uma dificuldade muito grande para quem está iniciando. Ele se esforçou muito, né? Porque ele queria participar de todas as competições que surgiam, que pudesse mostrar a capacidade dele, técnica, e que ele queria começar a ganhar, ser um vencedor, a pontuar. Aí tinha momentos que eu dizia, pô filho, não dá pra gente bancar tudo, sabe? Já tá ficando muito caro todo final de semana, você quer viajar, porque tem custo, né? De hotel, de passagem. Com 18 anos eu comecei a trabalhar em uma creperia como garçom. Trabalhei 6 meses nessa creperia exatamente para ajudar nos meus gastos que eu estava tendo para seguir o calendário baiano. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, que ele trabalhava até altas horas da noite e de manhã queria treinar. Eu falei, não, peraí, o corpo tem que descansar, você não pode trabalhar até altas horas da noite e depois querer treinar. Não tem condição, você vai ter que escolher. Ele falou, não tem escolha.
Enquanto eu não tiver um patrocinador, vai ser assim. E aí ele participava já de algumas provas aqui na Bahia. Ele não era da minha equipe não. Eu tinha meus atletas e aí teve uma prova em Feira de Santana. E nessa prova eu tinha um atleta chamado Vinícius, de Feira de Santana, muito forte, que era da mesma categoria de Ulan. E no final, Vini ficou em segundo lugar. E o Ulan ganhou a prova. E aí se encostou assim numa árvore e aí começou a chorar. Chorava. E aí eu fui procurar saber por que aquele menino estava chorando. Ele disse que estava chorando porque ele corria tanto, se dedicava tanto e não tinha ninguém que ajudasse ele. E aí eu disse a ele, olha, eu já tenho 4 ou 5 atletas na equipe e não tenho condições de botar mais nenhum. Mas eu vou lhe ajudar, eu vou lhe colocar na minha equipe. Aí eu disse para ele que para ele entrar na equipe, ele teria que cumprir algumas coisas, algumas exigências que a gente tinha para poder colocar na equipe. A primeira coisa, ele tinha que usar um quadro da marca que eu representava, que era um TSW. E aí começou a rodar com esse quadro. E começou a ganhar prova, porque ele é forte. Ele era um menino forte, muito dedicado, treinava muito. E aí foi crescendo, passou 1 ano, 2 anos na equipe. Foi quando surgiu a oportunidade lá na TSW de um atleta para poder começar na equipe oficial da TSW. Passei 2 anos sendo piloto de uma equipe de fábrica, TSW, e esses 2 anos foi um grande divisor de águas na minha vida, mas principalmente foi um ano onde eu mudei minha mentalidade. O primeiro ano teve algumas dificuldades, era tudo muito novo para mim, era a minha primeira vez em uma grande equipe, não era acostumado ainda a seguir todo o calendário nacionais, a quantidade de viagens, como eu comecei a competir no Brasil todo, a quantidade de viagens era maior, mais horas, então foi um ano de adaptação, mas que mesmo assim eu consegui me manter consistente entre os melhores atletas do Brasil da categoria sub-23, porém eu ainda não era respeitado, ainda não tinha conquistado o meu espaço. As pessoas me viam como um atleta baiano com um bom potencial. Eu realmente acredito que respeito se conquista com atitudes. E eu queria muito conquistar o respeito do pelotão brasileiro. E tive a oportunidade de fazer isso em uma competição que marcou a minha vida. Etapa em Ouro Branco, da Velar Esportes, estreia da camisa de campeão mundial de Henrique Avancini, em solo brasileiro, com transmissão ao vivo. Eu lembro que na noite anterior eu falei que iria arriscar, que eu iria arriscar pela evolução. Ele tinha me dito antes que ia para cima, que nem que o motor dele estourasse, mas que ele ia para cima na prova, né? E no dia seguinte, o campeão mundial atacou e eu apenas segui o meu instinto e fui atrás dele. Quando eu cheguei no topo da montanha, eu percebi que eu fui o único atleta do Brasil que conseguiu responder o ataque do campeão mundial. E isso acabou trazendo uma visibilidade muito grande para mim, em todo o mercado nacional do mountain bike, mas mudou uma chave muito grande dentro de mim, que na verdade me fez perceber o quanto que eu realmente posso. Depois daquele dia, a Avancini começou a me acompanhar e estava me observando. E as pessoas falavam, você será atleta da Caloi Henrique Avancini Race próximo ano. E esse sempre foi um grande sonho. É o projeto que sem dúvida tem a melhor estrutura no Brasil. A Caloi é a marca mais influente e histórica a nível nacional. 121 anos de história. E claro que eu sonhava com aquilo. E por mais que eu sentisse que ele estava me observando, que aquele passo que eu tinha dado, respondido àquele ataque, tinha sido significativo, eu tentava manter os pés no chão. Eu apenas continuei focado no que eu estava fazendo, continuei tendo uma temporada consistente, até que o convite realmente chegou. E foi um dia muito especial para mim, porque eu conheci Henrique em 2014, quando eu fui assistir a Brasil Ride. Pedi para tirar uma foto com ele e agora eu estava sendo convidado para fazer parte da equipe do melhor atleta da história do Brasil.
Então, para mim, foi a realização de um grande sonho. Mostrou o quanto que realmente vale a pena sonhar, o quanto que é poderoso sonhar e que, na verdade, a gente pode chegar onde a gente quiser. Se a gente realmente se dedicar, saber onde está mirando, ter a mentalidade e os valores corretos, porque isso é muito importante. Eu estava tendo a chance de aprender com o melhor de todos os tempos do meu país. Hoje, treino separado, tá? Um gap mínimo aí de 30 segundos na saída da volta. Acho que é importante hoje que a concentração esteja só na sua pilotagem, só no que está acontecendo com a tua bike, não na linha de outro atleta. Lembro que minha chegada em 2020 era tudo tão novo para mim, nunca tinha chegado em um ambiente tão profissional na minha vida. E aquilo me instigava muito, porque primeiro eu já estava fazendo algo que eu escolhi e que eu amava fazer. Segundo, que eu estava fazendo parte da melhor equipe do Brasil. O mínimo que eu podia fazer é fazer bem feito, é me entregar por inteiro. E lembro que na pré-temporada para 2020, eu me dediquei de uma forma que eu nunca tinha me dedicado na minha vida. É interessante isso, porque a cada ano eu buscava evoluir de formas diferentes e a cada ano eu cultivava o sentimento de que a minha melhor versão é sempre a próxima. Então em 2020 foi um momento de construir minha nova melhor versão. E eu consegui construir isso. Lembro de chegar em Araxá, uma das principais competições de toda a América Latina. Eu, ainda como um atleta sub-23, cheguei na 3ª colocação na elite, ficando atrás apenas de 2 campeões mundiais. E ali foi um momento muito especial para mim, porque na verdade eu consegui, através da minha performance, dizer obrigado a todos do time, dizer obrigado à oportunidade que eu estava tendo. Uma das coisas que torna esse lugar especial é que em um povoado com apenas 3.000 habitantes, a gente tem um circo fixo, um circo que meu pai e minha mãe fundaram em 1999, um ano após o meu nascimento. Bom, Paolo é um cidadão do mundo, que nasceu na França e que encontrou no Vale do Capão o seu lugar, né? Ele viajou muito, desde os 14 anos ele fez a opção de sair pelo mundo e chegando em Salvador, ele encontrou logo de cara um circo, a Escola de Circo Piculino. Ele na época já era um artista, um acrobata, que fez a opção de uma vida artística. Nossa, quando ele viu uma escola de circo no litoral, na orla marítima de Salvador, aquela lona colorida, muitos jovens, né, querendo aprender, querendo fazer arte. Ele aportou ali e logo depois nos conhecemos. Eu, assistente social, identifiquei no circo uma ferramenta educativa, né? E entrei na viagem de Paolo do circo. O circo, para mim, era de passagem, né? Quando chegava um grande circo na cidade, eu ia, me divertia, mas nunca imaginei que seria uma gestora de um circo. Então eu cresci em meio à arte, cresci no circo, tendo a oportunidade de praticar o circo desde a minha infância. E isso foi muito importante para o meu desenvolvimento motor, para o meu desenvolvimento como ser humano, para o meu desenvolvimento cultural. Paolo era a pessoa que ensinava mesmo as técnicas circense, a montagem, desmontagem. E Paolo era um amante do circo. Ele veio de uma família tradicional, convencional, e eu digo que ele foi a ovelha colorida da família, que ele buscou outro caminho, sabe? E é um local, uma residência artística, onde a gente recebe artistas do mundo todo que tem a curiosidade de conhecer o Vale do Capão e compartilhar a sua arte. Além disso, a gente tem espetáculos quase todo final de semana, ou feriados, momentos onde o Capão tem bastante turística. A gente apresenta uma variedade muito grande de espetáculos embaixo da lona.
O projeto Luca, inclusive, né, foi assim uma iniciativa dele e surgiu porque a gente, quando estávamos, né, andando na vila, quando as crianças, os jovens estavam a caminho da escola de circo, tinha aqueles jovens nas janelas de suas casas que só viam a passagem de outros jovens, de outras crianças, e eles nos chamavam muita atenção, porque eles não tinham acesso igual às outras crianças ditas normais, né? E com Lili, uma arte educadora também desse lugar, fisioterapeuta, junto com a Paolo, decidimos criar o Projeto Luca. Você sabia que ia ter câmera, você veio arrumado desse jeito, bonito, cheiroso. Fez a barba. Fez a barba? Só eu que não fiz a barba. Olha o tamanho da barba. De forma genuína, esse sentimento e essa vontade em ajudar essas crianças nasceu no coração do meu pai. E assim nasceu o Projeto Luca. Tem 15 anos que esse projeto acontece. É sem dúvidas o projeto de circo que trouxe mais alegria para o meu pai. É sem dúvidas o projeto de circo que ele colocou mais amor. E ele recebeu muito amor em troca. E um amor muito verdadeiro dessas crianças. Através do sorriso delas, que quando você olha dá para sentir na alma. É aquele sorriso que vem da alma. E já são 16 anos, né? É um único projeto que nunca para, não entra em recesso, não tem férias. Que não tem férias de Natal, férias de Ano Novo. Ele acontece sempre. E as pessoas achavam que 2 vezes por semana meu pai estava indo ajudar essas crianças. Mas era uma troca muito verdadeira e sincera. Toda vez que eu venho no Projeto Luca, me ensina, e foi aqui principalmente que eu aprendi isso, a valorizar as coisas simples da vida. E essa é a maior lição para mim desse projeto. Você aprender a valorizar o simples, porque é o simples que faz essas crianças felizes. Os simples fatos de sair de casa, de jogar uma bola para cima, de dançar, de pintar, de ouvir uma música, mostra que a gente não precisa de muito. O simples é muito poderoso. Ao final de 2021, eu tive uma reunião com o Henrique e a gente acabou renovando por mais 3 anos. E nessa reunião, ele me falou que a equipe iria cobrir a estrutura necessária para eu disputar o próximo ciclo olímpico. Então, a partir de 2022, eu estaria na disputa do ciclo olímpico para Paris 2024. As Olimpíadas foi a competição que mais fez o meu olho brilhar na infância. As Olimpíadas é o ápice de todo atleta profissional. E a Caloi, ao lado da Henrique Avancini Race, estava me dando a oportunidade de disputar meu primeiro ciclo olímpico. 2022 foi um ano muito impactante para mim. Além dos desafios profissionais, foi um momento que marcou a minha família para sempre. Foi quando a gente descobriu a doença do meu pai. Meu pai tinha esclerose múltipla unilateral, uma doença degenerativa que não existe cura. Os cuidados do meu pai eram intensos. Ele precisava de uma pessoa a todo momento com ele para ajudar nas coisas mais simples. Foi um grande desafio conciliar a minha preparação com os cuidados dele. Tinha noite que eu acordava 3h30 da manhã para dormir com ele. Às 7 minha irmã me substituía, eu já ia treinar 4, 5 horas, tendo dormindo 4 horas à noite. Mas aquilo não importava para mim, velho. O que importava para mim é que eu tava do lado dele, cuidando dele, ao lado da minha família. Então eu conseguia me preparar fisicamente, mas esses momentos com meu pai moldou o meu caráter, me fez crescer de uma forma diferente aqui dentro. Eu via a dificuldade dele para caminhar, para falar, eu replicava isso nos treinos.
Era o que dava força para tirar 10 segundos em uma subida, para aumentar 20 watts no meu intervalado de potência. E eu fui começando a perceber que eu estava crescendo, que eu estava evoluindo, que com a força dele eu estava construindo a performance necessária para realizar o meu grande sonho. Lembro que na última semana, antes de sair de casa e voltar para Petrópolis para a temporada 2024, a gente junto conversando e ele com a forma dele de se expressar através do olhar e do sorriso, ele olhava para mim e eu sabia que ele acreditava que eu ia conquistar a vaga olímpica. Mas não era isso que ele queria me falar. Através do sorriso, do olhar dele, eu pude perceber que, na verdade, ele já estava muito orgulhoso. Eu não precisava conquistar a vaga olímpica. Que ele já sentia muito orgulho do ser humano, do atleta que eu tinha me tornado. E que para ele aquilo bastava. Que ele já estava feliz. E eu senti isso através do olhar dele. E por mais que isso trouxesse uma segurança para mim, eu saí de casa com apenas uma missão. Ter o diagnóstico de uma doença dessa, nossa, foi muito difícil, muito desafiador para todo mundo, principalmente para o Ulan, né, que não podia estar presente. Ele poderia, se ele não tivesse tanta convicção e certeza do apoio que o pai dava, sabe? Porque Paulo sempre foi o principal incentivador dele, né? E era um cara muito sábio, ele tinha muita sabedoria, muitos valores e ele passava isso, né? E foi tudo muito belo, né? Todo o processo foi sofrido, mas foi belo. Porque Paulo era assim um guerreiro, né? E o tempo todo trazia valores. E o Ulan, como bom filho, né? Como uma pessoa inteligente, ele captava tudo muito rápido, né? E entendia que era isso que tinha que ser feito, né? Ele seguir com as conquistas dele e mandando para o pai essa vibração, esse amor. Mas quando começou todo o processo, ele pontuando, ele brigando, ele confiando, agradecendo, percebendo o outro também, sabe? Ele não pensava só nele. Eu acho que tudo isso ajuda, sabe, a resultados importantes na vida. Não ter aquela vaidade, né? Ter humildade. Nós termos um jovem nordestino, baiano, capãozeiro, que conseguiu, né, que teve essa conquista, é muito significativo, né, para muitas pessoas. E eu percebo o movimento que está no Capão agora com o esporte, sabe? E ele tem uma grande contribuição. Bravo! Antes de mais nada, eu sou grato a Deus. Viver é uma dádiva e me sinto privilegiado em trabalhar com algo que eu amo e escolhi fazer. Eu queria muito contar minha história, porque na verdade eu me considero um menino comum, que graças ao impacto do lugar de onde veio e da educação dos pais, chegou longe no esporte que escolhi. A bike mudou minha vida e representar Calói deixou essa jornada ainda mais especial. Mas acima de tudo, foi através da bike que eu encontrei minha missão e meu propósito. A última grande lição que eu aprendi com meu amado pai foi a definição de legado. Legado para mim é o que a gente deixa no coração das pessoas. Eu me sinto muito grato de conseguir gerar um impacto positivo no outro através do que eu faço e tocar corações através de quem eu sou. Eu acho que esse garoto vai longe, já foi, né? Mas vai muito mais longe a nível de expandir esse conhecimento, sabe? Para outras pessoas, para outros jovens. A jornada continua e, sinceramente,
para mim não se trata apenas de resultado, mas eu tenho a consciência que quanto mais longe eu chegar, mais corações eu irei atingir. Seguirei escrevendo a minha história, que hoje não é apenas minha, é de toda uma nação.